Olha, vamos falar de uma treta galáctica. Porque o que era para ser a maior festa de Star Wars na TV virou uma verdadeira guerra civil. Hoje a gente vai mergulhar fundo no fenômeno Ahsoka para entender como essa série conseguiu dividir o fandom de um jeito nuclear. A história é essa mesmo. A série que todo mundo esperava, que era pra unir todo mundo, acabou se tornando o maior campo de batalha que Star Wars já viu. Um escândalo de cultura pop que, no fim, colocou fã contra fã. E tudo começou com uma promessa, né? E que promessa! A Lucasfilm basicamente disse para os fãs mais leais: olha, a gente vai dar o prêmio máximo para vocês. Heróis das animações de Clone Wars, de Rebels, finalmente de carne e osso. A expectativa, gente, era simplesmente gigantesca. Era o ponto final de quase 20 anos de história. E nas redes sociais o grito foi um só: finalmente, é real! Para quem passou anos acompanhando esses personagens, vendo tudo que eles passaram, guerra, perda, esperança, ver essa galera em live action foi uma catarse, um sonho virando realidade na frente dos olhos. Só que a lua de mel não durou muito. Bem rápido começaram a aparecer as primeiras rachaduras na armadura. Aquela festa que era pra todo mundo, de repente começou a exigir lição de casa. E vamos ser sinceros, nem todo mundo estava a fim de fazer centenas de horas de leitura obrigatória para entender a série. E aí as críticas começaram a pipocar por todo lado. O pessoal reclamava de um ritmo lento, sabe? Quase parado, cheio de silêncio, de gente se olhando. E o pior, para quem chegou de paraquedas sem ter visto as animações, a série parecia que começava no meio de uma conversa que já estava rolando. Deixou um monte de gente completamente perdida, sem entender a emoção dos reencontros. E então veio o número. Um número frio, brutal, que colocou em números o tamanho do problema. De uma forma que não dá para negar. Uma queda de 30% na audiência. 30%. E esse número, esses 30%, não era só uma estatística num gráfico. E significou um êxodo. O público estava literalmente abandonando a nave. Era o sinal mais claro possível de que aquela promessa inicial não estava sendo cumprida por uma parte gigante da audiência. E essa fuga da audiência foi só o estupim. Os problemas da série, ou as qualidades, depende muito de para quem a gente pergunta, acenderam uma guerra de verdade entre os fãs. A galáxia ficou dividida como nunca. E essa imagem aqui resume perfeitamente o campo de batalha. É só olhar as colunas. O que um lado chamava de nostalgia pura, o outro lado xingava de fanservice exagerado. Onde uns viam um Thrawn gênio da estratégia, outros só viam vilões mal aproveitados. Era a mesmíssima série, gerando duas realidades completamente opostas. De um lado da trincheira estava o fã devoto. Para essa galera, a série foi isso aí, uma das melhores experiências de Star Wars na TV. A recompensa final por anos de lealdade, por saber tudo da história. Mas, do outro lado, estava o espectador frustrado. O sentimento era esse: coisas demais deixadas para a última hora e personagens mal utilizados. Um abismo de opinião. Impossível de cruzar. E toda essa briga, toda essa tensão foi explodir no último episódio. Ele virou o teste final para a temporada inteira. Era para ser o grande clímax que, para muita gente, simplesmente não terminou de verdade. E aí ficou a pergunta que dominou tudo. O que a gente assistiu? Foi um final de temporada ou foi um trailer caríssimo para a próxima coisa que eles vão lançar? Porque a sensação não foi de conclusão, mas sim de uma preparação bem controversa para o futuro. Vamos analisar as soluções que esse final deu. Primeiro, Thrawn, o vilão que foi construído por 8 episódios, escapa. De boa. Segundo, Ezra, o herói perdido que todo mundo queria encontrar, volta mais numa cena super corrida anticlimática. E para fechar com chave de ouro, as heroínas Ahsoka e Sabine ficam presas em outra galáxia. Resumo da ópera, nada foi resolvido. No final das contas, o episódio só aumentou a frustração. Funcionou menos como um final e mais como um gigantesco continua no próximo capítulo. Deixou o público com 1 milhão de perguntas a mais e a sensação de que, na verdade, assistiu a um prólogo de 8 horas de duração. E assim, a gente chega ao legado dessa divisão toda. O que esse conflito significa para o futuro de uma das maiores franquias do planeta? Será que Star Wars virou um clube exclusivo para quem tem carteirinha? O legado que a Ahsoka deixa é o que a gente pode chamar de o paradoxo de Ahsoka. Foi sim um sucesso absurdo para o fã dedicado que se sentiu recompensado, mas ao mesmo tempo foi um fracasso em segurar o espectador casual. Acabou criando um muro, uma barreira de entrada para novos fãs. E essa é a pergunta que fica no ar, ecoando pela galáxia. A saga de Ahsoka nos força a pensar sobre a identidade de Star Wars hoje.
Isso aqui ainda é uma galáxia para todos ou virou um clube fechado para poucos? A resposta para essa pergunta vai definir a próxima geração de fãs ou talvez a falta dela.